E aí, não dorme não. Você não dorme, você não dorme, você não me dorme. Não dorme agora, porque agora, se tivesse aqui aquela vinhetinha exclusiva daquela música assim, bem tensa, agora seria a hora para passar, porque isso aqui, esse negócio aqui, gente, isso aqui, eu falo disso aqui, o povo sai correndo. Sai correndo, é um negócio jurídico. Mas pior do que o negócio jurídico é eu falar a seguinte expressão: escada pontiana. Planos da existência, validade e eficácia. Você quer pegar aluno, é você fazer questão disso aqui. E sabe o que é pior? A FGV sabe disso. E aí ela vem o que? Ela vem, ó, e enche a prova disso aqui, tá? Enche a prova com isso aqui. Então, ó, isso aqui merece um monte de coraçãozinho, porque cai, isso aqui não cai, isso aqui despenca, não tem uma prova que não cai um trem desse aqui, tá? Então, onde é que a gente vai começar a ler sobre isso aqui? Lá no artigo 104 do seu Código Civil, que começa falando já da validade. Mas antes da gente entrar em validade, a gente vai lembrar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui nesse espacinho branco aqui, ó. Ó, e você vai desenhar junto aí comigo aí no seu caderno. Vai fazer este desenho aqui. Está fazendo? Você faz. Vai colocar assim, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. É uma escada, pelo amor, é a escada pontiana. Aqui você vai escrever assim, existência, validade e eficácia. Tá? Então, primeiro degrau, degrau da existência, segundo degrau, degrau da validade, terceiro degrau, degrau da eficácia. Você quer deixar o povo doido? É perguntar isso aqui, tá? Isso aqui pega, isso aqui é tema de pegar aluno, é tema de deixar os meninos doidos. É esse tema aqui. Mas depois dessa aula, eu espero que você, se ficar sem dúvida, minimize o trauma, porque eu sei que o trauma é grande. Eu sei, eu também já estive aí onde você tá. Mas tem cura, tá? Tem cura e a gente vai seguir aqui atrás dessa cura, tá? Então, bora! Primeiro degrau. Primeiro degrau. Primeiro degrau é o plano da existência. Segundo degrau, o plano da validade. E o terceiro degrau é o plano da eficácia. O plano da eficácia, ele vai dizer respeito aos efeitos do negócio jurídico. O plano da eficácia, qual que ele é? É o terceiro. Então, aí você vem e puxa uma setinha e faz assim, ó, efeitos. Efeitos. Eu estou aqui te ajudando a fazer os desenhos do seu caderno. Efeitos do negócio jurídico. Então, toda vez que eu disser condição, termo e encargo, falei de condição, termo ou encargo, eu estou falando de eficácia. Estou falando do terceiro degrau. Ok? Continua aqui. Quando a gente vai analisar a validade, é o segundo degrau. E para analisar o segundo degrau, a gente vai analisar a existência, que é o primeiro degrau. Tá bom? Só que para a gente analisar a eficácia, a gente não precisa analisar a validade. Porque o negócio jurídico válido ou inválido, ele produz efeitos. Tá? Alguns negócios jurídicos, e vamos voltar aqui, ó, lá para aquele desenho que eu fiz. Opa, volta aqui. Alguns negócios jurídicos, eles não precisam passar aqui pelo segundo degrau. Eles não precisam passar. Eles existem e eles produzem efeitos, só que eles não são válidos. Eles existem, eles produzem efeitos, mas eles não são válidos. E quando a gente analisar aqui,
no que diz respeito às invalidades do negócio jurídico, vocês vão conseguir ver. Porque quando trata de dolo, de coação, de erro, tá? Aí vocês conseguem visualizar melhor, porque um negócio jurídico ele pode existir, ele pode produzir efeito, mas ele pode não ser válido, tá? E quando você compreende essa sistemática da escada, gente, fica tudo claro na sua cabeça, tá bom? Por isso que eu tô falando. Tô desenhando aqui, você desenha junto comigo, tá? Desenha no teu caderno, rabisca esse caderno, tá bom? Continuando aqui comigo. Vamos começar pelo plano da existência. Primeiro degrau. Nosso primeiro degrau. Já coloquei aqui que ele é muito cobrado. Não precisa nem falar, mas eu já deixei aqui, já deixei no slide, muito cobrado. Eu acho que eu não precisava nem falar. Mas tá aqui, extremamente cobrado esse negócio aqui. No plano da existência, observa-se os elementos que conferem a possibilidade para chegar na eficácia. Eficácia é o quê? Terceiro degrau. Nosso terceiro degrau. Então, para que um negócio jurídico exista, eu estou falando de existência, estou falando de primeiro degrau, eu preciso de vontade, eu preciso de agente, eu preciso de objeto e eu preciso de forma. A gente não acabou de ler um negócio parecido? Acabamos. Onde é que a gente leu? Vamos voltar aqui um pouquinho? Artigo 104. Olha aqui, ó. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Tá vendo? Então, acabamos de ler. Então, eu preciso de vontade, de agente, de objeto e de forma. O silêncio é a inércia absoluta do agente. Via de regra, a vontade deve ser externada. Eu tenho que dizer, olha, eu quero, olha, eu não quero, não sei o quê. Eu tenho que dizer, via de regra. Só que de forma excepcional, o silêncio, ele diz muito. É aquela coisa do quem cala consente, tá? Dá uma olhada no 111. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Porque, obviamente, se for necessária a declaração de vontade expressa, eu não posso me utilizar do silêncio. Porque se tem um negócio jurídico que exige a vontade expressa, o silêncio, ele não pode ser admitido como manifestação da vontade, tá bom? Guarda esse artigo 111, ok? Continuando aqui. Vamos dar aqui, ó, exemplos. Tudo do Código Civil, 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou. Olha aqui, ó, exemplo do silêncio. O silêncio sendo utilizado como anuência. É extremamente importante você conseguir entender essa questão que eu estou falando aqui de negócio jurídico, porque se você entende essa sistemática de existência, validade e eficácia, entender obrigações fica muito melhor, fica muito mais fácil. Entender contratos fica muito mais fácil. Entender contratos em espécie fica muito mais tranquilo. A grande dificuldade de vocês de entender obrigações, contratos, teoria geral e contratos em espécie é porque vocês têm uma grande dificuldade aqui no começo, tá? Então, na hora que fala escada pontiana, existência, validade, eficácia, dá uma tela azul, dá uma travada que vocês não adiantam. Então, não adianta eu chegar lá na aula de contratos e começar aqui e falar, esse contrato aqui, ele é válido, ele não sei o quê, e papapá.
Não adianta se você não consegue entender essa sistemática, tá? Então é por isso que você precisa primeiro passar por isso aqui, existência, validade e eficácia, que também não é aquela coisa toda. É porque eu entendo, parece difícil, parece rebuscado demais, mas na verdade nem é. Nem é isso tudo, tá? Tira esse preconceito da tua cabeça, tá bom? Então, continua aqui comigo, porque tem vários exemplos aqui. Então, outro exemplo, tá? Eu tô falando aqui de exemplos onde o silêncio está sendo utilizado como forma de anuência. 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário tratar por ofício ou profissão lucrativa. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo de execução. 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Olha aqui mais um exemplo do silêncio como forma de anuência. Lembrando que, olha só, vamos de novo ler o 111. Volta no slide. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos os autorizarem e não forem necessária a declaração de vontade expressa. Não é necessária a declaração de vontade expressa. Não é necessária a declaração de vontade expressa. Não é necessária a declaração de vontade expressa. A circunstância me permite usar o silêncio, então eu vou utilizar o silêncio como forma de anuência. Então, pode? Pode. Tá bom? Cuidado. Certinho? Então, reserva mental. Cuidado. Outra coisa aqui, ó. Vamos botar um outro coração aqui. Que já caiu. O FGV também adora esse trem. É a tal da reserva mental, também chamada de reserva oculta, reserva íntima, reticência, etc. etc e tal, que é aquilo que está na mente do sujeito, aquilo que está na cabeça, no íntimo do sujeito. Quando um dos declarantes oculta a sua verdadeira intenção, isto é, quando não quer um efeito jurídico que declara ter. Isso é reserva mental. Isso é reserva mental. Ele não quer um efeito jurídico que declara ter. Tem por objetivo enganar o outro, contratante ou declaratório. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Aí, vocês vão lá no seu vade-mecum, e vão fazer a marcação. Deixa eu só acertar essa cor dessa tinta. E vão fazer marcação aqui, ó, salvo se o destinatário tinha conhecimento. Certinho? Porque é isso aqui que vai cair na sua prova. De novo, a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Cuidado com isso aqui, porque isso aqui já caiu e não foi uma vez e não foram duas vezes. Quando a gente estiver lá nas questões, vocês vão ver como fica claro isso daqui sendo cobrada pela FGV, tá bom? O que se passa na mente do sujeito é irrelevante. Olha só a anotação que tem aqui. Porém, se o destinatário conhece da reserva mental, o ato será inexistente.
inexistente. O que se passa na mente do sujeito é irrelevante, porém, se o destinatário conhece da reserva mental, o ato será inexistente. Então, se a pessoa sabe o que a outra está tramando, aquele negócio jurídico não será inexistente. Ele não vai ter existência. Tá bom? Tanto que, salvo se der, o destinatário tinha conhecimento. Se o destinatário conhece da reserva mental, o ato será inexistente. Ok? Certo? Então, em relação a negócio jurídico, plano da existência, a gente encerra aqui.